Desde os primórdios, a humanidade se confronta com a solidão, seja por escolha ou circunstância. O ato de estar sozinho sempre foi envolto em mistério, temor e, surpreendentemente, esperança. Hoje, vamos explorar a força transformadora da solidão, em um mundo que valoriza a interação constante e a permanência em multidões. Será que a solidão pode ser, na verdade, um caminho para a liberdade, a autodescoberta e a renovação interna? Ao longo deste vídeo, faremos uma jornada por reflexões filosóficas, históricos exemplos e insights psicológicos que mostram como o isolamento, longe de ser apenas um fardo, pode ser a fonte de uma transformação profunda. Prepare-se para questionar paradigmas, repensar conceitos e descobrir que, às vezes, estar sozinho é a forma mais autêntica de se encontrar. Imagine acordar pela manhã e não ser interrompido pela correria de vozes e opiniões alheias. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma oportunidade singular para mergulhar em si mesmo. Muitos pensadores ao longo da história, de Rousseau a Henry David Thoreau, celebraram a solidão como um terreno fértil para o autoconhecimento. Mas por quê? Afinal, a solidão tem esse poder transformador? O refúgio interior e a autonomia. Quando estamos só, somos forçados a encarar a nossa própria essência, sem as distrações que a vida em sociedade impõe. Nossa mente tem a chance de processar pensamentos e emoções sem a interferência de padrões coletivos. Pense na última vez em que você teve um momento sem distrações externas. Como foi a sensação de poder refletir sobre suas escolhas e seus sonhos? Esse é o refúgio interior, ou é onde a verdadeira autonomia se revela. No silêncio, os medos e inseguranças podem surgir, mas também emergem as respostas que somente o tempo consigo mesmo é capaz de proporcionar. Assim como um escultor vê formas onde outros apenas observam o caos de um bloco de mármore, em momentos de solitude, o ser humano descobre suas camadas mais profundas, removendo padrões impostos e construindo um novo sentido para a existência. Histórias que inspiram, de exilados a visionários. A história está repleta de exemplos de pessoas que se voltaram para a solidão como meio de transformação. Pense em grandes filósofos e escritores que se retiraram do convívio social para criar obras que ecoaram através dos séculos. Durante o período de exílio forçado, muitos se depararam com a necessidade de se reinventar, de encontrar na própria introspecção o combustível para a criatividade. Um exemplo marcante é o de filósofos antigos, que ao se isolarem em templos ou retiros, permitiram que o silêncio lhes revelasse segredos do universo e da alma humana. Em uma época em que a sociedade era opressiva e cheia de rituais obrigatórios, a escolha pela solidão era, muitas vezes, uma afirmação de liberdade e rebeldia contra o conformismo. De forma similar, na modernidade, pessoas que optaram por se afastar dos ambientes tóxicos das redes sociais e das pressões corporativas descobriram uma nova forma de viver. Foram capazes de reconstruir suas vidas com base em valores e projetos pessoais, emergindo não como isolados tristes, mas como indivíduos renovados e autênticos. Essa mudança de perspectiva demonstra que a solidão não precisa ser encarada como um fardo, mas sim como uma ferramenta de transformação e empoderamento. A psicologia da solidão transformadora. A psicologia contemporânea oferece uma abordagem diferenciada sobre o papel do isolamento na construção da identidade. Estudos indicam que o tempo gasto sozinho pode diminuir o estresse e estimular a criatividade, promovendo um equilíbrio emocional. Quando a solidão é escolhida, ela se torna um momento de paz onde as pressões externas são deixadas de lado, dando espaço para a meditação, a reflexão e o autodesenvolvimento. Mas não se engane, a solidão excessiva ou forçada pode, sim, levar a sentimentos de tristeza e alienação. O segredo está no equilíbrio. É preciso aprender a apreciar os momentos de silêncio sem se fechar completamente ao mundo. Essa prática, muitas vezes negligenciada pela correria do dia a dia, pode ser vista como um treinamento para a mente e o espírito, permitindo que cada indivíduo se torne o autor da própria narrativa. Imagine uma vida onde cada instante de solitude é encarado como um encontro consigo mesmo, onde os medos são enfrentados e as potencialidades exploradas, assim como um rio que encontra seu curso ao se desviar de obstáculos. O ser humano pode transformar a solidão em um caminho para sua própria realização, criando pontes invisíveis entre a razão e o sentimento. Solidão como rebelião contra o conformismo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o estar junto, o convívio constante, porém, a busca incessante por aprovação social frequentemente nos afasta da nossa verdadeira essência. A solidão,
quando adotada conscientemente, é uma rebelião silenciosa contra essa pressão, é um ato de coragem ao se afastar do ruído que nos cerca e de nos permitirmos pensar de forma independente. Filósofos como Arthur Schopenhauer defendiam que, ao nos desconectarmos do fluxo ininterrupto das opiniões alheias, nos abrimos para uma liberdade inigualável. Esse isolamento voluntário nos liberta da necessidade de agradar, permitindo que sejamos verdadeiramente nós mesmos. É uma forma de desligar os alarmes que constantemente nos lembram das expectativas sociais e, por um momento, viver de acordo com as nossas próprias regras. O impacto dessa escolha pode ser visto nas mudanças de paradigma no pensamento moderno. Ao abraçar a solidão, o indivíduo não só reconquista o controle sobre sua própria mente, mas também redefine os parâmetros do que significa viver com integridade. Em vez de se submeter aos moldes pré-estabelecidos, ele constrói uma nova identidade, baseada em experiências pessoais e na autenticidade de seus sentimentos. Reflexões filosóficas: o silêncio que constrói universos. Há algo de poético no silêncio. Ele carrega em si a promessa de universos inteiros por descobrir. É no espaço vazio entre as palavras e os ruídos do cotidiano que se escondem as respostas para as perguntas mais profundas da existência. Em diversos momentos da história da humanidade, o silêncio foi o aliado daqueles que ousaram desafiar a ordem estabelecida e buscar um sentido maior para a vida. Imagine os sábios taoístas, que se afastavam do tumulto social para alcançar a iluminação espiritual. Para eles, o isolamento não era um ato de renúncia, mas uma escolha consciente para se aproximar de um estado de harmonia e equilíbrio. Essa abordagem milenar reforça a ideia de que, ao nos retirarmos do barulho incessante do mundo, podemos encontrar a essência que nos torna únicos. E não podemos deixar de mencionar como artistas e escritores encontraram na solidão o espaço perfeito para a criação. Obras-primas foram concebidas em momentos de introspecção, quando o silêncio permitia que a imaginação florescesse sem as amarras das convenções sociais. Nessa perspectiva, a solidão se revela não como um refúgio de isolamento, mas como um laboratório onde a mente se reinventa e descobre novos caminhos para a criatividade. O desafio de aceitar a própria companhia. Apesar de seus inúmeros benefícios, abraçar a solidão exige coragem e autoconhecimento. Para muitos, o maior desafio é aprender a apreciar a própria companhia. Nas ruas, somos constantemente bombardeados por estímulos que nos condicionam a buscar a aprovação e o reconhecimento dos outros. Romper com esse ciclo e se entregar à introspecção pode parecer arriscado, mas é justamente nesse risco que reside o poder transformador da solidão. Quando aceitamos estar sozinhos, começamos a perceber que a verdadeira felicidade não está em corresponder a expectativas externas, mas em descobrir o que realmente nos move. Essa jornada interna é repleta de descobertas surpreendentes e, muitas vezes, dolorosas, pois nos obriga a encarar aspectos esquecidos ou reprimidos de nossa personalidade. No entanto, ao superar esses obstáculos, emergimos mais fortes, com uma visão mais clara sobre quem somos e o que desejamos para nossa existência. Aprender a conviver consigo mesmo é, em essência, um ato de amor próprio. É reconhecer que, mesmo na ausência de companhia externa, somos completos e capazes de gerar felicidade a partir do nosso interior. Esse reconhecimento não apenas fortalece a nossa identidade, mas também nos prepara para estabelecer relações mais genuínas e saudáveis quando escolhemos compartilhar a nossa vida com os outros. Em um mundo onde a conexão digital e a convivência incessante são normais, resgatar o valor da solidão pode parecer um ato de contracultura. Contudo, é justamente nesse retorno ao silêncio e à introspecção que encontramos a força transformadora que nos permite evoluir como indivíduos e, por tabela, como sociedade. A solidão, quando abraçada conscientemente, liberta-nos da necessidade de nos encaixar em moldes pré-estabelecidos, abrindo caminho para a verdadeira autenticidade e autoconhecimento. Hoje, convidamos você a refletir sobre sua própria relação com a solitude. Em que momentos o silêncio já lhe trouxe clareza? Quais insights emergiram das vezes em que você se permitiu estar só? Talvez seja o momento de redefinir essa relação, encará-la não como um castigo ou uma fuga, mas como um portal para um estado de liberdade interior. Ao longo dessa jornada, recorde as palavras dos grandes pensadores que já caminharam por trilhas similares. Lembre-se de que a solidão é, muitas vezes,
A chave que abre as portas para universos inexplorados dentro de nós mesmos. O ato de se retirar para mergulhar nas profundezas do ser pode ser tão revolucionário quanto as maiores mudanças históricas. É a oportunidade de transformar o isolamento em uma alavanca para a criatividade, a autoconstrução e, sobretudo, para a liberdade verdadeira. Portanto, se você se sente sobrecarregado pelo barulho e pela pressão do convívio constante, permita-se um momento para estar sozinho. Ouça o som do silêncio, observe as nuances do seu pensamento e descubra o potencial transformador que reside em cada instante de introspecção. Afinal, a solidão não é um fim, mas o começo de uma nova forma de viver, uma forma que celebra a individualidade, a resiliência e a capacidade infinita de se reinventar. Obrigado por acompanhar essa reflexão profunda sobre a força transformadora da solidão. Que essa mensagem inspire você a buscar momentos de silêncio, a encontrar beleza na própria companhia e a redescobrir seu verdadeiro eu. Se esse vídeo tocou seu coração e sua mente, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Deixe que essa discussão continue, pois cada experiência única fortalece o entendimento de que, no fim das contas, o maior poder está em sermos nós mesmos, intensamente e sem medo.